Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui para mais um episódio de mostrando os meus resumos do 7º período da Engenharia Mecânica. Então vamos lá! Esse é o 4º episódio, se eu não me engano, é da semana 4 e essa semana foi cheia de coisas. Eu tive um trabalho de uma das minhas aulas, eu me preparei para a prova que foi na semana seguinte e foi por isso que eu acabei não postando esse vídeo no final de semana. Vou postar hoje, que é segunda-feira. Eu fiz a minha prova, mas eu só vou comentar sobre ela no próximo episódio e eu vou mostrar agora para vocês o que eu fiz nessa semana. Então estamos aqui, como vocês podem ver, eu já terminei os trabalhos da 4ª semana, praticamente de tudo, menos de fontes alternativas de energia. O resto eu já fiz tudo, na verdade eu terminei segunda-feira, né, hoje, mas enfim, eu praticamente já tinha acabado todas as tarefas da semana passada, na semana passada. Vou mostrar para vocês o que eu fiz em fontes. Eu avancei um pouco no trabalho, vocês vão ver aqui, eu avancei só 2 quadradinhos, mas pelo menos foi algum tipo de avanço. E a aula que a gente teve foi sobre energia solar térmica. Mas infelizmente não estava muito focada na sexta-feira, então como vocês podem ver, eu acabei não anotando nada e acabei não prestando muita atenção também. Mas eu pretendo dar uma olhada nos slides mais tarde, talvez se eu tiver tempo essa semana. Agora sobre elementos de máquina, que é a matéria que eu tive prova hoje, que eu estava me preparando durante o final de semana. Eu já tinha dado uma avançada na matéria dessa semana, da 4ª semana antes, né, de ter as aulas, porque eu queria ter tempo para estudar e também conseguir prestar atenção na aula sem me preocupar em anotar as coisas. Então o que a gente fez foi basicamente, a gente viu flambagem, que foi uma das coisas que caiu na prova. E a gente também viu concentradores de tensão, que já é matéria da segunda prova, que a gente vai ter mais pro meio do semestre, e tensões localizadas, contatos de superfícies. Então essa parte aqui, que eu anotei, foi tudo que eu estudei sozinha, com a ajuda dos slides e das aulas que ele tinha postado no Moodle. E durante a aula que eu fiz foi copiar o exercício que ele tinha mostrado. Então eu tinha feito esse exercício aqui, e também tinha falado um pouco sobre o contato entre superfícies, mas como eu disse, isso é matéria da P2, não da P1. Eu também completei os meus exercícios de ELEMAC e além disso eu também fiz as provas antigas. Então aqui tem as provas que eu resolvi 2 provas só e eu achava que ia ser o suficiente para a prova. Então vocês vão ver depois, ó, já tava dando spoiler, mas vocês vão ver depois, no final de semana que vem, como é que eu fui nessa prova que durou 5 horas e meia. E aí eu esqueci de mostrar para vocês, né, a parte de métodos, que é a metodologia da pesquisa. Eu avancei, na verdade, só hoje, que é segunda-feira, avancei no tópico de execução, que é a parte que a gente realmente vai começar a aprender como fazer o nosso TCC. Então aqui a gente aprendeu um pouco sobre etapas do método científico, a gente aprendeu como estruturar um projeto, o que cada parte do nosso projeto quer dizer, né? E a segunda aula, que vai ser essa aula dessa semana agora, é sobre tema, problema e delimitação, que são alguns tópicos importantes do projeto de TCC, que agora o trabalho dessa semana vai ser, que é a semana 5, na verdade, vai ser modificar isso que a gente tinha feito, mas eu vou falar mais aprofundadamente sobre isso na próxima semana, tá bom? Então foi só isso mesmo. Essa matéria aqui, como eu já falei antes, a gente não tem aula, são aulas assíncronas, que na verdade é mais um podcast, porque ele deixa alguns áudios no Moodle pra gente ouvir. Então esse áudio aqui foi o mais longo de todos, foi 25 minutos dele explicando sobre as etapas do método científico, dando alguns exemplos, esse tipo de coisa. E aí o da semana 5 foi um áudio só de 10 minutos, então consegui fazer tudo dentro de 1 hora, copiar e ouvir e entender. Eu só não fiz ainda o trabalho. Agora o segundo caderno, como sempre, a gente começa com usinagem. Vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz em usinagem essa semana. A gente não teve trabalho essa semana, foi só na semana passada. E essa semana eu não tive tempo muito bem de continuar o meu estudo do livro. Então aqui eu até escrevi um pouco sobre o processo de rebaixamento, que é um dos tipos de usinagem que existem, mas
Foi a única parte do livro que eu estudei independentemente do professor, tá? De resto, eu fiz só as notas de aula, como sempre. Não anotei muita coisa assim, mas são coisas que são bem importantes. Então, isso provavelmente vai ficar para um próximo trabalho que ele mandar. A gente vai ter que calcular a vida útil da ferramenta, ou então a gente vai ter que calcular alguma outra quantidade que ele ensinou durante a aula. Mas foi bem curtinho, eu só realmente fiz isso aqui e isso aqui. Inclusive, eu acho que eu tenho que rever essa última aula porque eu acho que eu perdi uma partezinha. Mas isso vai ficar para mais tarde também. Agora, sobre transmissão de calor. Transmissão de calor, a gente teve 2 aulas bem conturbadas, porque a gente viu muita matéria e essa parte da matéria não está no livro. O livro que eu estou usando é o Sem Gel. E por causa disso, a gente ficou mais focado, né, na aula mesmo, e eu não tive outros meios de entender essa matéria, foi só a aula, foi só os exemplos dele, então eu vou ter que revisar essa aula novamente para eu ter certeza que eu entendi. Ele também fez alguns exemplos, aqui ó, isso aqui já é o começo do meu resumo em si, isso são as notas de aula, esse resumo é do capítulo 1, a gente já foi para o capítulo 2, e a gente agora está no capítulo 4, a gente pulou o 3, mas a gente está no 4, que é a equação de condução de calor. Então isso aqui é uma matéria um pouco mais complexa, porque envolve integral e também derivada, além de outros conceitos, como por exemplo gradiente e também vetores, então é um pouco mais complicado do que o conceito geral de calor. A gente está entrando de maneira mais aprofundada em todos os tipos de transmissão de calor. A gente vai começar com condução, depois vai ser convecção e depois radiação. Então a gente ainda está nessa parte aqui. A aula de hoje eu não fui porque eu estava em prova. Aqui também tem uns exercícios de Transcal, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas não tenho certeza. Eu comprei um caderno mais baratinho para fazer os exercícios, e eu vou mostrar isso para vocês em outro vídeo, então fiquem ligadinhos nisso. Mas eu também uso esse caderno aqui de vez em quando, é só porque as folhas são um pouco mais caras, né? Então eu prefiro usar elas para os resumos e não para os exercícios. Mas eu confesso que fica bem bonitinho com os exercícios também. Agora para máquinas térmicas. Máquinas térmicas, a gente teve o nosso primeiro trabalho que valia ponto essa semana, que foi sobre o ciclo diesel. Então a gente teve que fazer uma análise sobre o ciclo diesel. Eu acho que as minhas contas estão aqui, olha só. Então foi essa parte aqui que a gente calculou. O trabalho foi feito em grupo, então no Zoom dá para você dividir a sala em vários grupos aleatórios. Foi isso que o professor fez. Eu acho que cada grupo tinha 7 pessoas, alguma coisa em torno disso. E eu fiquei com pessoas muito, muito boas, que a gente ficou discutindo como é que se resolvia. A gente acabou errando, na verdade, mais eu, né? Acabei errando um conceito. E aí o professor entrou na sala e viu que a gente estava compartilhando uma foto dessa resolução aqui. E ele acabou comentando que a gente tinha errado, que na verdade a gente falou que V3 sobre V4, que são 2 volumes, era igual a uma razão de compressão, mas na verdade não era. Então isso acabou gerando um erro que se propagou aqui no final da conta, então a gente teve que refazer bastante coisa. Inicialmente iam ser só 20 minutos de exercício, mas no final das contas foi 1 hora inteira, porque ele deve ter percebido que muita gente estava se confundindo, e aí acabou deixando a gente fazer por mais tempo. Então a gente chegou em todas as respostas, não sei se elas estão corretas, mas eu acho que o mais importante foi a gente discutir no grupo, né, e participar. Então, ele gostou bastante da nossa solução. A gente escolheu uma pessoa para oficialmente, né, anotar, que no caso fui eu. E aí depois a gente compartilhou a foto da resolução e a gente ficou discutindo o que a gente achava que estava certo e o que a gente achava que estava errado. E aí quando ficou com pouco tempo, a gente começou a se dividir, cada um ia calcular uma coisa. E com isso a gente conseguiu terminar o trabalho. Então ele elogiou bastante essa parte, apesar da gente ter errado uma parte conceitual importante. Inclusive na aula seguinte ele tinha comentado desse erro, que não podia de jeito nenhum considerar essa razão de volumes uma razão de compressão. E aí depois disso a gente continuou com o nosso estudo de ciclos, a gente estudou o ciclo de Stirling, ele inclusive mostrou alguns vídeos, dá para comprar um motorzinho por, sei lá, R$120 também para você testar,
Mas ele falou sobre isso rapidamente. Depois, na aula seguinte, a gente viu o ciclo de Atkinson e, por fim, a gente fez um exercício com esse ciclo. Então, para a aula que vem, que é amanhã, a gente vai ter mais um trabalhinho desses em grupos. O grupo vai ser menor dessa vez, porque o pessoal falou que os grupos ficaram muito grandes e foi difícil de trabalhar em grupos grandes. Então, os grupos vão ser menores e a gente provavelmente vai fazer um exercício parecido com esse daqui, que a gente fez durante a aula, mas ao invés de usar esse ciclo de Atkinson, a gente deve usar o próximo ciclo, que é o ciclo de Miller. Então, o próximo vai ser o ciclo de Miller. Eu tinha pensado em hoje estudar um pouco sobre o ciclo de Miller para já dar uma adiantada nessa parte do trabalho, mas eu não tive tempo, eu estou muito cansada. Depois de 5 horas e meia de prova, não tem como. Então, vou deixar isso para amanhã mesmo e vou discutir com o grupo, né, como é que a gente vai resolver. E foi isso para máquinas térmicas, foi isso para essa semana. Então a gente está na 4ª semana de 12, daqui a pouco a gente vai chegar na metade do semestre, né, daqui a 2 semanas. E vai ser a minha primeira prova, ou melhor, foi a minha primeira prova hoje. Enfim, gente, foi isso para essa semana. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no meu canal. Um beijão e até o próximo episódio.